Aqui é um exemplo que eu só coloquei de empreendimento. Outra ação que a gente procura desenvolver é parceria com instituições, no caso com o Ministério Público do Estado, para quê? Para fazer chegar à população em geral, prefeito, empresário, vereador, estudante, para todo mundo, cartilhas. O que é importante para ter uma cidade sustentável? Olha, o que precisa? Aqui eu não coloquei tudo, também coloquei de uma forma muito resumida, mas tratar adequadamente o meio ambiente e reduzir os impactos na utilização do espaço urbano. De uma forma muito simples, muito singela, mas explicando algumas coisas que são fundamentais para o leigo. Como o Ramis falou, é uma causa. A nossa atividade é uma causa. E aí não é só profissional, é uma causa civil, é uma campanha civil. Uma campanha civil pela vida, pela cidade, pela sustentabilidade, mas antes de tudo, pela vida. Da humanidade e dos outros seres vivos. E algumas outras ações mais focadas, algumas ações no sentido de incentivar ações mais estruturadas por parte do gestor público. Esse daqui é o último grande desafio que nós temos pela frente, né, Luiz? Nós estivemos em Brasília até tomando conhecimento dessa metodologia que o Banco Interamericano de Desenvolvimento desenvolveu para que a gente possa coletar o máximo de informações possíveis sobre a situação da cidade do ponto de vista da sustentabilidade, observando alguns aspectos ambientais, alguns aspectos, vamos dizer, urbanísticos e alguns aspectos fiscais, né? Estou falando de uma forma bem grosseira. E a partir desse diagnóstico o mais completo possível, parte de uma pesquisa de 140 itens, mais ou menos, questões que vão ser abordadas e vão se afunilando com a participação de consultores especializados em diversas áreas, para a gente chegar numa priorização de pontos, né, de demandas, de assuntos, de temas importantes para a cidade e oferecer para o município alguns subsídios para ele, em seguida, numa segunda etapa, contratar planos de ação para aquelas questões que foram consideradas, vamos dizer, prioritárias e estruturantes. São questões, por exemplo, trânsito e mobilidade. Então a gente vai tentar, a prefeitura já tinha saído na frente com essa percepção da integração do transporte público com parques, com habitação, viabilizando uma condição mais agradável, mais confortável, mais humana, mais digna, mais bonita, de moradia, de acesso ao trabalho, de mobilidade, enfim. Então a gente, de certa forma, vai tentar até estar dando o apoio necessário para a construção disso que está sendo, vamos dizer, pensado. Mas tem algumas outras áreas que também vão ser observadas e se pretende dar algum subsídio, algum aporte para o município. Aqui, aquela imagenzinha que eu te falei, eu trouxe, eu pensei, eu acho que no Luiz, e coloquei aqui, que é o que? São as árvores. Não é um BRT, é um VLT, não é isso? Mas funciona, e o que ele tinha comentado é que realmente tem alguns lugares que isso daqui é um gramadão.
E é uma área de infiltração. Para a gente é fundamental, até porque o nosso regime de chuvas é diferente do regime de chuvas da Europa. A gente tem chuvas torrenciais que você precisa de ter áreas de infiltração imediata, porque senão alaga. Ali a chuva é mais branda e tal. Então aqui é uma necessidade ainda maior. Essa daqui eu coloquei de última hora, porque eu achei que você ia tocar nesse assunto. E aquele do corredor de ciclovia lá sem árvore nenhuma, eu acho que eu também senti o sentimento da colega ali que falou do ônibus, que realmente é um terror, né? É insuportável. Tem momentos que dá a impressão que você está ali, se não na frente ou quase dentro daquela máquina de frango assado. Aí eu volto à pergunta inicial: para quê? Eu acho que essa questão, que é esse contexto que a gente está vivendo a nível internacional e a nível local. Eu fiz uma pesquisa rápida na internet. Vamos ver, se eu sou um leigo e quero plantar uma árvore, o que eu vou achar? O que eu vi? Menos de 1/3 das capitais dos estados disponibilizam manual técnico ou guia de arborização urbana. Uma orientação para o leigo, para eu, como cidadão, participar daquele esforço, dessa causa em favor da arborização urbana. 5 empresas de energia elétrica, possivelmente para sanar a falta de informação a nível de município, né? E também o DENIT, só que o do DENIT é para obras rodoviárias, né? Tem mais algumas outras cidades, né, que não são capitais, mas não são muitas, não. Resolvi pegar isso daqui é a herança do Eversino. O Eversino está recebendo como herança e está tendo aí como desafio, mas a gente está para te ajudar, viu, Eversino? O que acontece? A gente não tem orientação, a gente tem informação sobre coisas que estão acontecendo. Agora, do ponto de vista da orientação em relação ao verde, ao que é a página da... Você dá uma dura lá, viu, Eversino, no pessoal que montou essa página lá, que se precisar a gente dá uma força ali, a gente chama o Ramis para te dar um reforço ali, para brigar com quem fez essa página. Não tem orientação, né? Você tem uma série de itens, mas não tem orientação. A gente vai ver por que eu estou falando isso. Informações importantes, sim, muitas informações importantes. Ali eu relacionei, não dá para ler, mas só queria mostrar o seguinte: tem isso e mais um pouco, porque eu emendei aqui 2 páginas, mas o que tinha aqui também não tem nada sobre árvore, nada. Agora, eu peguei também uma de Campo Grande, talvez não seja mais antiga. Eu li lá, o manual de Campo Grande fala que foi inspirado no de São Paulo, que foi feito, acho que é recente também, se não me engano, 2005. Mas você tem o que? Na página da prefeitura, você tem um item arborização urbana. Você abre, logo de cara, tem uma explicaçãozinha e fala, ó, baixa aqui o guia de arborização urbana. Falei, legal, vou ver, vou dar uma olhada. Além do guia, de você poder baixar, fala, olha, tem um viveiro. O viveiro fica na rua tal. É importante não só eu saber que espécie eu vou plantar, ou que árvore que eu preciso, mas aonde eu vou conseguir essa árvore. Eu tenho que ter essa informação como cidadão. Eu quero fazer campanha da árvore, eu tenho que ir lá no comitê da árvore, pegar uma árvore e plantar na minha casa. Ainda dá uma dica, olha, para a região da cidade chamada Anhanduizinho, nos passeios públicos a gente recomenda plantar estas espécies aqui. Tem mais detalhes que eu não coloquei, mas se for em outra situação, você pode colocar outras espécies, pereré, pereré. São Paulo, a mesma coisa.
está ali o acesso ao manual, baixa, estoque de viveiros, espécies disponíveis para arborização e ajardinamento da cidade. Você clica aqui, você vai ver aonde estão os viveiros. Esse tipo de coisa a gente tem que colocar para o público. A gente não quer ter uma atuação que não resulte em quase nada. Eu acho que a causa, Ramires, é uma causa que todo mundo abraça. Agora, se a gente não abrir as portas para as pessoas entrarem com toda a vontade, com toda a paixão que elas têm em favor da arborização urbana, em favor do meio ambiente, se a gente não abrir a porta e falar, tá ali, sejam bem-vindos, as pessoas não vão abraçar e a gente vai ficar falando sozinho. Viveiros, acho que é isso, não é? Que precisa. Você tem diversos portes. Isso daqui é de Jundiaí, é uma imagem de Jundiaí. Você tem que ter planejamento. Olha, vou fazer tal coisa, então vou começar a produzir. Não pode ser uma coisa, eu vivi isso, eu vivi essa situação. Preciso de árvore para instalar em 400 casas. E não tem. Aí eu fui lá numa associação dos microprodutores, não lembro muito bem, de Taquarussu. Eles tinham mais de 500 mil mudas de árvore, um monte de microprodutor que tem um monte de arvorezinha. Eles falaram, não, qualquer tamanho, qualquer espécie, principalmente nativa, na época, R$1,50. Eu falei, caramba, eu queria comprar mas eu não tenho lugar onde plantar. Eu queria comprar uma dúzia, 2 dúzias, sair plantando. Mas onde que eu vou plantar? Eu preciso de 3 na minha casa. Dá para colocar 3, agora tudo isso não dá para... Né? Então, a gente tem que ter esse tipo de informação. Localização. Hoje em dia, a gente tem uma sofisticação de controle das coisas que é fora de série. Com uma coisa equivalente ao smartphone, você passa registro. Estava ouvindo aquela conversa do registro visual. Hoje em dia você tem software para marcar ali, você coloca meia dúzia de informações, né, e se quiser ainda fotografa. Então hoje a tecnologia está totalmente ao nosso favor. Está muito mais fácil de trabalhar, de fazer um inventário, né? Então, caminhando para a conclusão, eu acho que a gente tem que estar pensando nisso daqui, que é o que já foi comentado aqui. O meio ambiente tem que estar junto com transporte, com saneamento, com saúde, que não é qualquer árvore que pode... Eu não sou muito entendido, mas eu acho que mangueira não fica muito bem na frente de hospital, não é isso? Da mosca varejeira, etc, etc. Então, esse tipo de coisa, que é a intersetorialidade, a necessidade de profissionais de várias áreas para contribuírem, essa reflexão conjunta é fundamental. E isso daí é outra coisa que estava sendo comentada. Não importa quem é o pai da ideia, o que importa é que a ideia seja consensual. O que importa é que essa ideia vai ser abraçada por todo mundo e cada um vai contribuir da maneira que pode, no setor onde pode. Esse tipo de articulação intersetorial é fundamental. E isso daí significa, sim, uma visão que atravessa uma série de secretarias. Tem que ter isso. Se não tiver programas definidos claramente, a gente não vai muito longe. Tem que ter os instrumentos, a comunicação, e tem que ter o monitoramento. Isso daí hoje, por isso, Ramires, eu acho que é extremamente importante, oportuno, porque a gente está recebendo
uma história de cidade que nunca se preocupou, e eu falo com tranquilidade, eu conheço Palmas desde 1991, quando não tinha 1 centímetro de asfalto. Então, nunca houve qualquer preocupação, a não ser de blá blá blá. De blá 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 teve, mas assim, de conversa fiada. Agora, efetiva, que tenha gerado alguma ação efetiva, nunca existiu. Então, parabéns mais uma vez por trazer esse congresso para cá. É simbólico. Ele é simbólico para a cidade, é simbólico para o Brasil, porque talvez aqui inspire outras situações, por vivermos numa cidade que, tão nova que é, já traz alguns absurdos, como em lugar nenhum a gente vê, como os espaços vazios, o descuido com calçadas e com árvores para as pessoas andarem nesse clima, né? Finalmente, esse tipo de coisa, metodologia de trabalho, isso daqui a gente tem que definir, né? A partir dos objetivos e metas, da metodologia de trabalho é que a gente vai dimensionar a equipe. Aí tem que ter, é prioritário ou não é? É o que eu coloquei no comecinho. É só plantar árvore para ter um passarinho, um beija-flor na porta de casa? Ou a nossa intenção é muito maior? Eu acho que a nossa intenção é muito maior e tem que ser muito maior, porque o contexto histórico é outro. É isso. E mais, eu acho que a atuação profissional só se completa com a ação enquanto cidadão, o exercício da cidadania. Cada vez mais isso fica evidente, e não é por outra razão que o pessoal foi para as ruas e conseguiu reduzir o preço da passagem de ônibus. É isso aí, muito obrigado, boa noite, espero que eu tenha contribuído com essa reflexão.